Na aula de hoje a gente vai ver as operações com números decimais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. A primeira operação que a gente tem aqui é a adição. Tanto na adição como na subtração, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que posicionar os números coincidindo a posição das vírgulas. Então, 24,53 mais 13,41. Posicionei coincidindo as vírgulas, agora eu faço a soma normal. 3 mais 1, 4. 5 mais 4, 9. A vírgula. 4 mais 3, 7. 2 mais 1, 3. Então, o resultado dessa soma é 37,94. No item B, a gente tem uma soma também, só que a gente tem mais parcelas nessa soma. Vai mudar o procedimento? Não. Vamos montar aqui do lado. A gente coincidiu a posição da vírgula. Só que a gente pode perceber que aqui eu tenho um número com duas casas decimais, aqui com duas, aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho uma casa decimal. O que é que eu posso fazer? Para completar a quantidade de casas decimais aqui, depois da parte decimal, eu posso colocar 0. Então, para ficar todo mundo com 3 casas, aqui eu coloco um 0, um 0. E aqui, como só tem uma, eu coloco 2 zeros. Então, aqui ficaria dessa forma, certo? Para todo mundo ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Então, aqui ficaria 0 mais 0 mais 5 mais 0. Então, 5. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Mais 0, continua sendo 10. Então, fica 10, fica 0, sobe 1. Eu vou ter 1 mais 6, 7. Mais 9, 16. Mais 9, 25. Fica 5, sobe 2. A vírgula. 2 mais 5, 7. Mais 6, 13. Mais 4, 17. Mais 2, 19. Fica 9, sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. 1 mais 2, 3. Então, o resultado, 369,505. Item C. No item C, a gente tem agora uma subtração. Da mesma forma que a gente fez aqui na soma, de colocar vírgula na mesma posição da vírgula, a gente vai fazer também para a subtração. Então, 38,4 menos 11,75. Aqui não tem nada. Só que aqui a gente tem a parte decimal, que é 4. Após a parte decimal, a gente pode completar com 0. Então aqui ficaria 0. Vamos fazer a subtração. De 0, eu consigo tirar 5? Não, eu vou ter que pedir emprestado ao 4. Então aqui fica 3 e aqui passa a ser 10. 10 menos 5, 5. 3, eu consigo tirar 7? Não, vou ter que pedir emprestado ao 8. Aqui fica 7 e aqui vai ficar 13. 13 menos 7, 6. 7 menos 1, 2. A vírgula. 3 menos 1,
2. Resultado 22,65. No item D, 426,47 menos 95,22. Fazer aqui do lado. 426,47 menos 95,22. 7 menos 2, 5. 4 menos 2, 2, 6 menos 5, 1. 2 menos 9, dá para fazer? Não, eu vou ter que pedir emprestado ao 4. Se aqui é 4, vai ficar 3 e aqui vai ficar 12. 12 menos 9, 3. 3 menos, tem alguém aqui? Não, então é como se fosse 0. 3 menos 0, 3. Resultado, 331,25. Agora a gente vai passar para a multiplicação. Na multiplicação, a gente não precisa colocar vírgula sobre vírgula. A gente vai fazer, na verdade, outro procedimento. A gente vai montar a operação como se fosse de números inteiros. Então, 2,35 vezes o outro número é 6. Então, vezes 6. A gente vai fazer a multiplicação da forma normal, como se não tivesse essa vírgula aqui. Então, a gente vai fazer 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Fica 1, sobe 2. 6 vezes 2, 12. 12 mais 2, 14. Então, 14. O que é que a gente vai fazer? Chegou nesse resultado. A gente vai contar agora a quantidade de casas decimais que a gente tem após a vírgula. Esse primeiro número aqui eu tenho 2 casas decimais. No 6 eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de casas decimais que eu tinha nesses números. Como aqui eu só tenho 2, então eu vou colocar 1, 2. Então, 14,10 é o meu resultado final dessa multiplicação. Agora no item F, eu tenho 22,35 vezes 1,8. Vou fazer a multiplicação como se não houvesse essas vírgulas, depois é que a gente olha para elas. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Fica 8, sobe 2. 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. Sobe 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Agora, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 0. 8 mais 5. Agora eu vou somar, né? 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 8, 9. Mais 3, 12. Sobe 1. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Fica 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Esse já é o resultado? Não, a gente tem que contar agora a quantidade de vírgulas de números depois da vírgula que eu tenho aqui nesses números. 1, 2. Nesse daqui eu tenho 1. Então eu tenho 2 aqui, mais 1 aqui, 3. Então o meu resultado ele tem que ter 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Então a vírgula vai ser aqui. 40,230. Item G. 123,4 vezes
0,322. A resolução a gente vai fazer da mesma forma. 123,4 vezes 0,322. A gente vai fazer a multiplicação aqui, da mesma forma como a gente vinha fazendo. Depois é que a gente olha a quantidade de casas decimais que eu tinha nessa multiplicação, certo? Então, eu vou deixar esse item para vocês fazerem. Agora a gente chega na divisão. Na divisão, antes da gente dividir esses números, a gente vai ter que organizá-los. Como é que eu faço isso? O primeiro processo que eu tenho que fazer aqui é olhar se eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, esse primeiro número aqui, 35,6, eu só tenho uma casa decimal. Aqui, dividido por 2,5. 2,5 também só tem uma única casa decimal. O que é que eu vou fazer? Dividir esses números aqui vai ser a mesma coisa que reescrever esses números da seguinte forma. Como eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso tirar essas vírgulas. E aí eu reescrevo os números. Então, sem a vírgula, eu vou ter 356 dividido por 25, certo? Então, agora eu posso fazer a divisão. 356 dividido por 25. E agora eu consigo fazer a divisão da forma como eu já sei. O 3, se eu pegar só o 3, eu não posso dividir por 25, então eu vou pegar o 35. 35 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25, 25. Então, menos 25. 5 menos 5, 0. 3 menos 2, 1. 10 dá para dividir por 25? Não. Então, eu vou baixar o outro número que eu tenho aqui. 6. Então, 106 dá para dividir por 25? Dá. 106 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25 é 100. Então, menos 100. 6 menos 0, 6. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Agora eu tenho 6 para dividir por 25. Dá certo? Não. O que é que eu faço? Eu posso colocar aqui um 0 a mais. Então vai passar a ser 60. Como eu coloquei um 0 a mais aqui, eu vou adicionar uma vírgula ao meu quociente. Então agora eu tenho 60 dividido por 25, dá 2. 2 vezes 25 dá 50. 60 menos 50, 10. 10 eu consigo dividir por 25? Não. Se eu colocar outro zero aqui, eu posso? Posso. Eu vou ter que colocar outra vírgula aqui? Não. Agora que eu coloquei a primeira vírgula, eu posso ir colocando mais zeros aqui nesse resto, certo? Então aqui vai ficar 100. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. Então o resultado dessa divisão aqui, certo? Que é a mesma dessa divisão. Isso daqui é igual a 14,24, certo? Vamos para o item I. 241,6 tem uma única casa decimal, dividido por 5. 5 é um número inteiro, então ele não tem a parte decimal, certo? Só que aqui eu não tenho que deixar na mesma quantidade de casas decimais, então eu vou colocar 5,0. Isso não vai mudar o meu número, certo? Uma casa decimal, uma casa decimal.
certo? Então agora eu vou reescrever esses números sem a vírgula. Então vai ficar 2.416 dividido, aqui eu vou tirar a vírgula, vai ficar 50. Então eu vou dividir agora 2.416 dividido por 50. Se eu pegar só o 2, eu não posso dividir por 50. O 4 também não. Então eu tenho que pegar 241. 241 dividido por 50 dá 4. 4 vezes 50 dá 200. Então aqui vai ficar 1, 4 e 0. Então 41 dá para dividir por 50? Não. Então eu vou baixar o 6. 416 agora dá para dividir por 50. Dá quanto? Dá 8. 8 vezes 50, 400. Então, 416 menos 400, sobra 16. 16 dá para dividir por 50? Não. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou colocar uma vírgula para aumentar um zero aqui nesse número. Então, 160 dá para dividir por 50. Então, aqui vai ficar 3. 3 vezes 50 dá 150. 160 menos 150 sobra 10. 10 a gente sabe que não dá para dividir por 50, mas eu posso colocar mais um zero aqui, sem ter que precisar colocar mais uma vírgula, porque eu já tenho a vírgula. Então 100 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 50, 100. Isso daqui resulta em 0. O resultado dessa divisão aqui vai ser 48,32, certo? Nessa última divisão aqui, esse primeiro número, ele tem uma única casa decimal, esse outro número tem duas casas. Para eles ficarem iguais, eu vou adicionar um zero aqui. Então, adicionando esse zero, eu tenho duas casas decimais, duas casas decimais. Então, eu posso reescrever esse número da seguinte forma, sem a vírgula. Essa última divisão fica para vocês finalizarem.